Esse pessoal É, pós-moderno quer estragar tudo. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa, Pedro, que era ainda sobre essa questão, que era o seguinte. Na cadeira aí, em Ciências Sociais, Antropologia 1, Antropologia 2 e tal, o pessoal ensina um método para a gente se despir do nosso etnocentrismo? Tem método disso? Ou é vocação? o que sempre dizem é o seguinte, né? Esse aqui é o problema. Etnografia, que é o nosso método, você não consegue ensinar como fazer. Cada um faz um jeito. Então a gente lê lá o grande manual dos manuais, um negócio lá, que é o Malinowski, né, que foi forçado a fazer etnografia, porque abandonaram ele lá nas Ilhas Trobriand durante a Primeira Guerra Mundial. E aí, assim, ele revolucionou o negócio, porque ele se ligou, seguinte, que ele não estava mais lá como aqueles caras que eram chamados antropólogos de varanda, né, que iam junto com os administradores coloniais, né, e ficavam na varanda da casa do administrador colonial, e tinha fila de nativos respondendo a pergunta, coisa. O Malinowski fez um let it roll, entendeu? Vamos observar aí durante um tempo no qual você aprende a língua e vive como se fosse um deles, entendeu? Esse era o ponto, é você chegar a um ponto em que você não tem mais alternativa. Claro, muita água rolou depois disso, né? E a gente já não existe mais tanto essa condição possível até de você viver entre pessoas que estão isoladas e tal. Claro que é desejável que você aprenda a outra língua, falar em nativez aí, seja ele qual for. Enfim, isso domina praticamente o curso de antropologia inteiro, fica essa discussão. Né? Os pós-modernos, isso que é bacana, quando os americanos chegaram e falaram o seguinte, não, é impossível esse acesso ao outro. Isso é uma ficção persuasiva aí que a antropologia montou. Então só existe uma coisa a ser feita, que é deixar o nativo falar por ele próprio. Não existe mais possibilidade de fazer antropologia, quiçá ciência social, se não for essa, o nativo se autorrepresentando. Bom, então, a ideia principal da antropologia, que era a ideia de que você tinha um choque cultural e um exercício de alteridade ali, ela foi para o brejo, esses sujeitos. E é engraçado, porque eles causaram o esvaziamento da antropologia das estantes das livrarias americanas. Não tem mais sessão de antropologia. Agora, os trabalhos antropológicos todos vão para ou cultural studies ou para a sessão de turismo, Holmes. E ficou essa coisa maluca, esse turismo tipo... Como é que chama aqueles programas bacanas, tipo Discovery, que o cara vai e finge que ele agora eu sou um deles, né? Geralmente os caras, sei lá, fumam, aspiram um rapé, tomam uma planta ali, ficam muito loucos, dizem, oh, fui iniciado, eu consegui ver o mundo com os caras, não sei o quê. Mas não é nada disso, entendeu? Tem nada a ver um negócio desse. Enfim, mas tem milhares de histórias de campo, campos que aconteciam nos anos 30, né? Tem anedotas que rolam. Né? Um outro grande antropólogo inglês, Edward Evans Pritchard, que foi lá para o Zazande, lá na África, né? Fez um tempão de campo. Tudo era feitiçaria entre os Zazande, não sei o quê, papapá. Eles diziam o seguinte, que antes da feitiçaria acontecer numa determinada casa ou com uma determinada pessoa, uma luz vermelha ficava andando em cima da, da casa dessa pessoa e o Evans Smith falou, isso é uma loucura, é claro que não pode existir bruxaria do jeito que esses caras estão falando. Mas um belo dia ele estava sentado na varanda dele e viu uma luzinha vermelha passando em cima do negócio. Pumba! Se picou dali, não ficou para ver o que Pero que acontecia. lazai, né? Pois é, esse é o problema. Então, eu estava falando de novos jeitos de ver a sociedade e tal. Veja bem, um cara, por exemplo, que olhou pra caramba para os sistemas lá de troca de Trobriand e da Nova Guiné e tal, recentemente, que acabou de morrer, inclusive, que é esse David Graeber,
O cara tem um mega estudo sobre a dívida, entendeu? E ele foi um dos caras lá, protagonistas do Occupy Wall Street. Esse cara tem uma coisa que está agora entrando dentro da economia pesado. Ou seja, o que acontece? Às vezes, olhando para a Trobriand, a gente tem soluções interessantes para pensar nos impasses do nosso mundo. E o que a gente está discutindo aqui? Exatamente. Se não o tempo inteiro do impasse que o mundo financeiro e do capitalismo financeiro está colocando para as sociedades humanas. Então, assim, né, minha gente, querer fazer essa divisão forçada, aqueles primitivos são meros exóticos. Não. Gente, são as saídas que o pensamento humano oferece para a vida, né? A gente tem que estar de olho nisso aí. Exatamente. Inclusive, até na nossa própria literatura, mesmo quem não é antropólogo estrito senso, você vê livros que eu considero assim, muito importantes na minha reflexão e que eu trago toda hora aqui para jogo, como os livros de Jared Diamond, em princípio, isso está no prólogo do livro dele, foi o Armas de Hermes e Aço, com o qual ele ganhou lá o Pulitzer, foi uma tentativa de responder a pergunta do nativo lá, que falou, por que vocês têm tanto cargo, por que vocês têm essas coisas de metal e a gente não, e tal. E aí ele fez o livro tentando responder isso, tá certo, errado e tal, não sei. Mas é interessante para a gente pensar, né? Então, realmente, você se questionar, né? Pegar a perspectiva de outra pessoa e tentar explicar, ver, comparar o que precisa, o que não precisa, o que tem de bom, o que tem ruim, talvez aponte soluções aí para a gente tentar sair dessa enrascada que, em alguma medida, né, ela é global, é a finança transnacional tem um projeto do 0,001% contra todo o restante, mas tem aquela história, né? Somos todos iguais, mas somos mais iguais que os outros. A gente tem assim, o nível de exploração está aumentando na parte desenvolvida, na América do Norte, na Europa, mas em algum lugar a gente tem que morar, né, Pedro? Então, assim, não pode ser o apocalipto em toda parte, né? Então, mas tem lugares que realmente é para não ficar nada. E no Brasil, infelizmente, né, it's business, não é pessoal, mas a nossa parte é o território a ser sangrado por esse projeto aí. O pessoal está seguindo o cronograma aparentemente de forma ininterrupta há 30 anos, como a gente vai aprender recentemente, Pierre. É esse o nosso grande projeto, então, ser uma espécie de mega gerador de mais-valia absoluta para o mundo, enquanto, sei lá, os países desenvolvidos estão se ultra, né, não é nem mecanizando mais agora, informatizando. Enfim, nessa outro dia me disseram que a planta inteira do Mustang fica numa cidade lá no Canadá, sei lá, onde tem 25 caras trabalhando. Tão automatizado que está. Mas para esse nível de mais-valia relativa se estabelecer em algum lugar, você tem que ter uma mais-valia absoluta monstruosa sendo produzida em outro, entendeu? E parece que, enfim, né? O pessoal não entendeu que, assim, que isso é o que vai acontecer aqui. Agora, assim, a perspectiva de você gerar uma onda de desemprego e miséria, isso aqui é um negócio absurdo.